Olá, queridos amigos. Estamos sinceramente felizes em recebê-los novamente. E hoje vamos conversar com o estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saudações. Igor Mikhailovich, após nossos vídeos anteriores sobre o que todos estão em silêncio e está você pronto, recebemos muitas respostas e feedback das pessoas, dos participantes do projeto Sociedade Criativa. E quero dizer com imensa gratidão que as pessoas estão muito felizes por mantermos conversas tão abertas e honestas. Eles sentem o seu tremendo apoio e inspiração para agir. E as próprias pessoas dizem: inspiração para gritar, para informar o planeta inteiro sobre o projeto Sociedade Criativa. De facto, recebemos muitas perguntas após esses vídeos, como posso eu ajudar na construção da sociedade criativa? Ou perguntas como é que me posso tornar voluntário do projeto Sociedade Criativa? Houve muitas pessoas que disseram: eu entendo que o melhor investimento é, na verdade, o investimento na sociedade criativa. Pode dizer-me então, como posso apoiar financeiramente o projeto Sociedade Criativa? E, certamente, muitas pessoas apoiaram a sua iniciativa e a sua ideia de que seria ótimo na sociedade criativa encorajar financeiramente aquelas pessoas que participaram ativamente na sua construção. E, é claro, muitas pessoas expressaram sincera gratidão a você, mas disseram que não precisam de dinheiro, eles estão fazendo isso apenas para ajudar toda a humanidade a sobreviver e viver num mundo maravilhoso. Nós entendemos isso. Obrigado, amigos. Mas certamente estamos fazendo isso apenas da perspectiva de que queremos que toda a humanidade sobreviva, para que todos nós vivamos num mundo bonito e seguro. Não quisemos ofender ninguém. Esta iniciativa visa, na verdade, agradecer-lhe de alguma forma. E, na realidade, as pessoas merecem isso. Quanto a esta recompensa, consideramos que é a coisa certa. Você sabe, eu entendo que as pessoas investem seu dinheiro e seu tempo não para obter algum tipo de recompensa por isso ou qualquer outra coisa. Mas, por outro lado, por mais 5 anos, mesmo depois que a sociedade criativa for construída, o dinheiro estará em circulação. Então, por que não, se as pessoas realmente merecem? O que há de ruim nisso? Uma pergunta simples. Eu entendo que muitos de vocês não precisam disso. E vocês estão realmente fazendo tudo isso com um coração puro. Isso é maravilhoso. Amigos, todos nós também estamos fazendo o nosso melhor para que este mundo permaneça, mas mude para melhor. Isso seria bom. Sim, Igor Mikhailovich, você sabe, também houve alguns mal-entendidos após esses vídeos, em particular, após o vídeo sobre o que todos estão em silêncio. E as pessoas fizeram a seguinte pergunta. Algumas delas calcularam o fundo de bônus total imediatamente e perguntaram: de onde virá o dinheiro para tudo isso? Chega a ser uma grande quantia. Bem, não sabemos qual será o valor. Esperamos que a quantidade seja enorme, não apenas grande, certo? Que muitas pessoas vão participar e informar sobre a sociedade criativa, e as pessoas realmente vão merecer esse prêmio. É isso que esperamos. Quanto à pergunta, e de onde virá o dinheiro? Certamente podemos dizer que os orçamentos militares em todo o mundo representam uma quantia enorme, além de existirem burocratas e uma massa de gastos impróprios. Basta calcular quanto é gasto no combate ao clima, quando na realidade não vai a lugar nenhum, certo? E há muitos outros aspectos. No entanto, isso seria realmente errado. Por quê? Bom, acredito que algum macroeconomista já tenha respondido à pergunta de onde virá o dinheiro, mas para quem não é, digamos, economista, vamos responder de forma simples e tentar deixar claro, certo? Imediatamente após a construção da sociedade criativa, uma nova unidade monetária será introduzida. Vamos chamá-la de X, enquanto mais tarde caberá às pessoas de como chamá-la. Então, essa unidade monetária X será, digamos, a principal e a única. Todas as outras moedas que existem no mundo, existem várias moedas. Todas elas deixarão de existir. Sim, será realizada uma troca de suas economias.
Por exemplo, como muitas vezes aconteceu em muitos países, e em alguns países ainda está acontecendo agora. A troca do dinheiro existente por esta moeda X será realizada a uma determinada taxa. A taxa será determinada pelos economistas. Eles decidirão qual o caminho certo. Por exemplo, a partir de hoje, a única moeda que é mais amplamente utilizada no nosso mundo é o dólar americano. Certo? Como opção, vamos vincular 10 dólares a uma unidade da moeda X, por exemplo, e esse tipo de troca vai acontecer. Ok. Mas levando em conta, de novo, esse é um ponto muito importante, e levando em conta a limitação da riqueza. Em outras palavras, você tem economias. Se, digamos, as suas economias excederem o limite máximo, significa que os fundos restantes simplesmente não serão trocados. Muita gente vai dizer, esse dinheiro vai para algum lugar. Gente, não vai para lugar nenhum. Simplesmente deixará de existir. Vamos começar com uma coisa simples. Bem, talvez, para deixar mais claro, vou devagar um pouco. Perdoem-me, amigos. Hoje em dia, há muito dinheiro em diferentes países, mas há dinheiro que pertence ao governo. Há dinheiro que pertence a uma organização privada, digamos, o Banco Federal Privado. Existem entidades privadas que imprimem dinheiro, e esse dinheiro é a principal moeda ligada ao petrodólar. Antes estava ligado ao ouro, depois foi libertado. Agora está de alguma forma ligado indiretamente ao petróleo, e assim por diante. No entanto, é impresso pelo Federal Reserve Bank, que é privado. Pertence à América. Mas será isso realmente verdade? Veja só como isso é engraçado, certo? Há pessoas que possuem bancos. Isso é maravilhoso, não é? O que os bancos fazem? Eles contam dinheiro. Mas é muito melhor possuir ou emitir dinheiro, digamos, para que o dinheiro seja sua propriedade. É mais interessante assim. Qual é o meu ponto, amigos? Esse dinheiro que será emitido na sociedade criativa será nosso. Quer dizer, será o dinheiro de toda a sociedade. Portanto, de onde virá o dinheiro para pagamentos e para todo o resto? Você sabe, é uma pergunta tão simples e ridícula. É o nosso dinheiro. E nós o emitimos. E com o entendimento de que o dinheiro só existirá por cerca de 5 anos no máximo, tudo se encaixa. E não precisamos do excedente. Mas, por outro lado, o dinheiro ainda será necessário como unidade de troca durante o período de transição. Assim, é errado manter esse dinheiro que existe agora. Seria mais correto emitir uma nova moeda que substituísse todas as moedas. Então será mais fácil colocar as coisas em ordem, por assim dizer. E não haverá dinheiro privado ou países separados. A questão da separação e a questão da falta de fundos desaparecerão. Haverá o suficiente para recompensar os voluntários, bem como para pagar essa renda básica universal. Também para pagamentos por ter filhos, digamos. Bem, nós discutimos isso e fizemos um pouco de matemática. E aqui está o resultado. Vou devagar um pouco novamente. Enquanto a sociedade criativa está se desenvolvendo, digamos, desde os primeiros dias, assim que as pessoas começarem a receber a renda básica universal, que deveriam receber desde o primeiro mês. Logo, o que pode acontecer? Digamos que, quando as pessoas têm a oportunidade de viver, e a vida está mudando drasticamente, a taxa de natalidade pode cair drasticamente. Enquanto na sociedade criativa, ao contrário de uma sociedade de consumo, as pessoas são muito necessárias. Portanto, se pelo menos estimular de alguma forma o nascimento dos filhos, e mais tarde, esperamos a consciência das pessoas, então, propomos, por exemplo, para o nascimento do primeiro filho que uma família deve receber imediatamente. No mesmo dia à medida que a criança nasce, $100.000 com base nas taxas de hoje. Esse valor deve ser depositado na conta deles, como uma espécie de incentivo. Mais tarde, a renda básica universal por criança deve ser de pelo menos $5.000 por mês até os 6 anos de idade.
Então, até a idade de 18 anos, deve ser de $7.000. E já a partir da maioridade, aos 18 anos, uma pessoa, como todas as outras, deve receber $10.000. Isso é o mínimo. Ou seja, com base nos preços de hoje, destaco, a partir de hoje. Porque no momento em que construirmos a sociedade criativa, pode não haver nenhum dólar. Quem sabe, assim é a vida, ou haverá uma alta taxa de inflação, certo? Assim, nos referimos aos dias atuais. E com base em hoje, cada pessoa deve receber no mínimo $10.000. Parece-me que isso está certo. Bem, algumas pessoas dirão, então qual é o sentido de trabalhar? Exatamente. E você é fornecido com a habitação. Vou devagar um pouco. Novamente, amigos, algumas pessoas dirão, bem, isso vai contribuir para a inflação. Ou seja, um grande estoque de dinheiro nas mãos das pessoas. Não, amigos, qualquer inflação deve ser detida por lei. Ou seja, não haverá qualquer aumento nos preços. Em seguida, não haverá bancos privados. Só para você entender, a inflação e, digamos, todo o resto é feito pelo homem. São as pessoas que fazem isso. Muitas vezes os bancos começam a brincar com moeda, taxas de câmbio e tudo mais. Entendemos que hoje temos um formato consumista baseado no mercado. As pessoas precisam sobreviver de alguma forma, criar condições para os negócios. Tudo isso é compreensível. É simples economia. Mas a sociedade criativa é um sistema completamente diferente, totalmente diferente. É orientado e direcionado para a melhoria da qualidade de vida humana, para a segurança das pessoas. A sociedade criativa deve fazer tudo para que a vida humana se torne cada dia melhor. Deve ser um mundo lindo focado na qualidade de vida de cada um de vocês, amigos, na sua vida, meu amigo, em primeiro lugar. Portanto, a presença de fundos, por mais que existam, não criará condições para que ocorra qualquer inflação ou qualquer outra coisa. Isso é por um lado. Por outro lado, repito, o dinheiro existirá por 5 anos no máximo, e então não será mais necessário. É por isso que não pode haver inflação ou qualquer outra coisa. O que também é importante, o argumento de que as pessoas não vão trabalhar enquanto recebem esses fundos. Elas vão. Mesmo que uma pessoa ganhe $2.000 extras no trabalho, já não serão $10.000, mas $12.000. As capacidades da família melhoram radicalmente. Porque, hoje, um carro bom, digamos, mais ou menos decente, custa mais de $100.000. Uma pessoa tem que trabalhar durante um ano para comprar um carro. Se uma família for composta por 2 pessoas, mas se houver filhos, bem, é claro que é possível economizar dinheiro durante um ano. Mas se você for trabalhar e fizer alguma coisa, bem, será mais rápido, certo? Ganhar dinheiro para um carro bonito. Esse é um dos estímulos. Há outro estímulo importante. Você sabe, fazer algo de bom para as pessoas. Criar e ver que está ajudando a bem. Isso é legal. E se você também conseguir dinheiro para isso é muito bom, certo? Então eu não acho que as pessoas vão parar de trabalhar. Mesmo depois da introdução, digamos, da segunda etapa, e bem, se não tomamos a etapa de informar como a primeira, mas já tomamos quando, digamos, já construímos a sociedade criativa. Haverá um período de transição e então, de fato, entrar na sociedade criativa. O dinheiro como tal desaparecerá porque não será mais necessário. A introdução de certas tecnologias eliminará completamente o dinheiro. Por quê? Você simplesmente não vai precisar dele. Então não vejo problema algum com o dinheiro. Por exemplo, que tipo de tecnologia e o que ela pode mudar? Mencionamos mais de uma vez. Por exemplo, algo como um forno de micro-ondas, algo que transforma, digamos, partículas alimentares em algo que você precisa para a sua casa. Digam-me, amigos, em que vocês gastam a maior parte do seu dinheiro? Para Na suprir uma compra de necessidade algo, básica, certo? comida, algumas Ok, roupas, comida, certo? roupas, Esses sim, mesmos tudo. medicamentos. Absolutamente certo. Costumamos ir a uma loja,
a uma farmácia ou a qualquer outro lugar. Neste caso, você não precisa ir a lugar nenhum, nem a uma loja, nem a uma farmácia. Você não precisa gastar dinheiro. Por quê? Tudo o que você precisa fazer é apertar um botão ou digitar o que deseja no seu smartphone. E tudo será imediatamente construído para você, por assim dizer. Ok, só para deixar claro, porque tudo neste mundo é feito das mesmas partículas elementares. Depois que aprendemos a gerenciar esse processo, entendemos o que está no cerne. Mas, amigos meus, já entendemos o que está no cerne. Com licença, já teletransportamos partículas elementares. Já podemos manipular partículas emaranhadas. Não podemos. Quer dizer, nós já sabemos disso, mas até agora, oficialmente nossa ciência ainda não sabe. Vamos colocar com cuidado. Que energia funciona ali ou por que meios? Digamos, partículas emaranhadas se conectam entre si. Há uma falta de compreensão até agora. Isso não pode ser eletricidade. Por quê? Porque independente da distância, mesmo que uma partícula esteja numa extremidade da galáxia e outra na outra, ou se elas estiverem em galáxias diferentes, elas se conectam instantaneamente. Uma mudança numa partícula altera a outra partícula. Daí o que? Eles têm uma conexão permanente em tempo real, certo? Em outras palavras, há um contato constante. Mas vamos pegar a física elementar. As partículas estão a distâncias enormes. Digamos que uma partícula esteja aqui, no nosso braço da nossa galáxia, na Terra, enquanto outra está Deus sabe onde do outro lado da galáxia, 3 galáxias de distância. Calcule quanta energia precisaríamos para nos conectar, digamos, por meio de uma onda de rádio. Não estou nem dizendo quantos bilhões de anos levaria se essa galáxia estivesse Deus sabe onde. Estou apenas dizendo quanta energia seria necessária para que não se dissipasse. Precisaríamos focar um certo feixe para direcioná-lo. Seriam necessários megawatts de eletricidade e coisas assim. Não é isso verdade, mas é realmente uma tremenda energia. Para não ter prejuízo, certo? Sim, para que essas partículas realmente se conectem. Então surge uma pergunta: que tipo de energia eles geram nesse caso? Afinal, eles devem gerar essa energia em uma partícula e outra partícula para se conectarem. E quanta energia esse par pode criar então? Enquanto isso, desculpe-me, no nosso mundo tudo é feito dessas partículas, partículas elementares simples. Bem, de alguma forma, imediatamente se torna incompreensível e estranho, não é? De acordo com cálculos modestos, não vamos entrar em detalhes de quem, onde e como, mas vamos responder à pergunta que interessa a muitas pessoas. Que tipo de energia? Quanta? Bem, se traduzirmos isso num equivalente de eletricidade a que estamos acostumados, te direi imediatamente que é um tipo de energia completamente diferente que não tem nada a ver com eletricidade. Mas para entender, vamos traduzi-lo em eletricidade. Então acaba por ser um bilionésimo de 1 microvolt. Imaginem que quantidade minúscula de energia é essa. Mas é suficiente manter as partículas em constante conexão, independentemente da distância, e essa conexão é instantânea. Viola todas as leis da física, as teorias de Einstein e de muitos outros. Mas isso existe e funciona. Assim, estamos entrando num mundo completamente diferente e bonito, por assim dizer. Então, para deixar claro, digamos, um corpo humano produz energia que é usada por partículas emaranhadas. Novamente, enfatizo, é o equivalente à eletricidade, na quantidade de cerca de 3 a 4 volts por dia, dependendo do peso, idade e assim por diante. Então imagine quanta dessa energia nossos corpos produzem. E usamos isso o tempo todo. Graças a essa energia, temos habilidades como regeneração. Graças a essa energia, o efeito placebo funciona e muitas outras coisas. Quero dizer, há algo que sabemos e entendemos, enquanto há coisas que ainda teremos que aprender, expandir e aplicar esforços. Mas em todo caso, não é mais ficção científica. Já é o nosso amanhã. Deus conceda. Portanto, não há nada de extraordinário aqui, certo? Mas vamos pensar. Vou colocar desta forma. Que benefício isso realmente traz?
Você pressiona um botão e partículas elementares criam imediatamente tudo o que você deseja. Você quer uma calça jeans? Aqui está um par de jeans. Você quer uma camiseta? Aqui está uma camiseta. Você quer um sanduíche? Aqui está um sanduíche. Um anel? Nenhum problema. E aqui, novamente. O que se torna precioso não é, digamos, o que antes considerávamos precioso. Novamente, aqueles que estudaram física molecular e muito mais, aqueles que se aprofundaram nisso, vão me entender. Mas agora direi algo que provavelmente será um choque para muitas pessoas. O plástico se tornará a matéria-prima mais valiosa. Além disso, o petróleo será extremamente valioso. Isso é o que será valioso. Bem, o gás também será valioso. Sim, todos os hidrocarbonetos serão valiosos. Por quê? Eles contêm uma enorme reserva dessas partículas. E por que o plástico? Aquele que jogamos fora, aquele que está nos oceanos. Bem, acho que começará uma competição séria por ele em diferentes empresas assim que essa tecnologia for introduzida. Não vamos apenas inventar uma maneira de extraí-lo do oceano. Vamos inventar maneiras de limpar os peixes dele, removê-lo dos corpos humanos e limpar o solo do plástico. Por quê? Deixe-me explicar, meus amigos. É preciso menos de meio quilo de plástico para gerar 1 quilo de ouro. Ouro puro. Muitas pessoas dirão, como isso é possível? Meio quilo não pode se transformar em 1 quilo. Pode. Por quê? Porque as leis são um pouco diferentes. Enquanto a massa com que operamos é fruto de quê? Este é o resultado de quê? O que você acha? Da gravitação, Absolutamente certo. E com o que a gravitação está interrelacionada? com a energia de Vril com informação. Ou seja, voltamos novamente a essa mesma energia de que estamos falando. Então você vê, nós meio que já começamos a entender alguma coisa. Certo, amigos? Mais uma vez. E quanto ao impacto que nos vem de fora, do espaço sideral, a que tipo de poder é esse? Poderá ele ser usado? Deve ser usado. Qualquer coisa que nos prejudique pode nos trazer benefícios, amigos. Isso é interessante. Isso é realmente verdade. Vou dar um exemplo simples. Deixe-me divagar um pouco para a saúde. Vamos falar um pouco sobre saúde. Atualmente, é um problema para nós se ficarmos doentes ou qualquer outra coisa, ou tivermos vírus. Meus amigos, acreditem. Deus permita que tenhamos força suficiente para construir a sociedade criativa. Então vocês mesmos estarão perseguindo o vírus. Estarão pedindo alguém infectado com varíola ou outra coisa para cuspir em vocês. Por quê? Porque está é a energia viva. E quando está no corpo? É como, você sabe, eu diria, é como ganhar em um cassino hoje em dia. Além disso, ganhar de uma maneira que faria o cassino quebrar, por assim dizer, fazê-lo falir. Por quê? Porque 1 bilhão de vírus que se desenvolvem no corpo. Se você usar corretamente a energia que está embutida num vírus. Enquanto isso, um vírus tem propriedades muito interessantes. Não vamos nos aprofundar nisso. Desculpem, amigos. Ok. Vou colocá-lo simplesmente. Através do uso de certas tecnologias que nos permitem observar completamente nosso corpo e influenciá-lo informacionalmente usando esses mesmos poderes. Não é um problema transformar nosso corpo. É aí que vírus, fungos e bactérias são uma fonte adicional de energia que já está nos nossos corpos. E esses problemas que atualmente matam muita gente, esses são parasitas intracelulares, digamos, infecções, quero dizer. Não parasitas. Parasitas também são todos uma enorme reserva. Isto é realmente um verdadeiro patrimônio, amigos, que podemos facilmente transformar. O que significa transformar? Ok, vamos falar um pouco sobre isso. Eu entendo que surgem perguntas. Bem, ouvimos suas perguntas, amigos. Então, vamos começar com uma coisa simples, só para deixar claro. Qualquer doença pode ser curada, isso é claro. Qualquer mudança no corpo pode ser feita, isso é claro. No entanto, meus amigos,
Dizemos imediatamente: não haverá algo como num filme que você se deita numa máquina e seu corpo muda imediatamente. Isso é impossível no actual estágio de desenvolvimento da sociedade. Enfatizo, no actual estágio de desenvolvimento. E levamos de 5 a 10 anos no máximo. É quando vamos conseguir desenvolver. Leva tempo para mudar, digamos, nossos parâmetros corporais, nossa antropometria. A informação chega. Isso exerce influência. Bem, vamos dizer de novo, para deixar claro, existe DNA e RNA. A informação está incorporada. Tudo isso é controlado. Cada célula começa a funcionar de acordo com um novo programa incorporado. Ela começa a se comportar de acordo com as novas linhagens no corpo, certo? Com parâmetros. Por exemplo, uma pessoa decidiu mudar a sua aparência. Por que escondê-lo? Todo mundo está insatisfeito com alguma coisa. Algumas pessoas têm muito de alguma coisa. Outras pessoas têm muito pouco de alguma coisa. Algumas pessoas querem mudar de alguma forma. Outras querem emagrecer. O problema de perder peso é um problema perene, não é? Quer dizer, hoje em dia, temos que aplicar Sim, muito esforço para exatamente. isso. Se usarmos essas tecnologias, não precisaremos fazer nenhum esforço. Devemos, como ser supremo, como criação, digamos, como rei da natureza, devemos aproveitar a vida, considerando que a natureza deve trabalhar para nós, certo? Isso é honesto e justo, não é? Então eu digo, é justo. A vida deve trazer o máximo de prazer, enquanto o corpo tem que ser afinado de forma a transformar tudo que não gostamos em algo que gostamos. Ou, para simplificar, vamos dar um exemplo simples. A vovó e vovô de 80 anos. A avó tem 1,50 m de altura e pesa 120 quilos. Mas ela quer ter 25 anos biologicamente. Ou seja, realmente 25 anos. Mas ela quer ter 170 centímetros de altura. Ela está cansada de ter 1,50 m. E com parâmetros do corpo como hoje em dia, 36,24,36 polegadas, certo? Bem, ela quer ser modelo. Além disso, ao mesmo tempo, ela quer melhorar suas orelhas, nariz, lábios e muitas outras coisas. Ok, bem, e estar na moda. Será isso possível com a medicina moderna e realista? No entanto, vou lhe dizer que a medicina moderna é capaz de fazer até 80%. Enfatizo, até 80% disso. E poucas pessoas sabem disso. Por quê? Porque muitas tecnologias não estão sendo introduzidas. Mas se adicionarmos novas tecnologias a isso, tudo acontecerá de forma rápida e bonita. E a avó que tem realmente 80 anos se tornará jovem, bonita e autossuficiente, em comparação com sua altura anterior. Mas levará tempo, de 9 a 14 meses. Mas mesmo isso não é a coisa mais intrigante, por assim dizer. Qual é a coisa mais intrigante? Direi um pouco mais tarde. Vamos pegar o vovô. O vovô, e bem, quais são os parâmetros dele? Ele tem 1,60 m de altura, pesa 45 quilos, está ressecado, quase como uma múmia. Mas ele quer ter 1,90 m de altura e 30 anos. 25 para um homem é como, e ele ainda é uma criança. Você Mais sabe, maduro. certo? Então, 30 anos. Sim, mais maduro. E ter o corpo de um fisiculturista quando ele vai competir, sabe? Compleição atlética. Sim, muito atlético. É possível, facilmente. E isso é realmente assim. Mas também levará de 9 a 14 meses. Depois, será suficiente todos os dias para, por exemplo, se instalarmos esse equipamento num chuveiro, numa cabine de chuveiro, não vejo problema algum. Todos os dias, quando tomamos banho, nosso corpo será escaneado e corrigido porque os insetos entram de qualquer maneira. Isso é natural. Novamente, muitos dirão, que bugs. Bem, um tópico surge após o outro. Há Você muitas vê, perguntas de então. acompanhamento. Igor Mikhailovich, já estou me impedindo de interrompê-lo. E são tantas. E ok, vou te dizer o que queremos dizer com essa pergunta. O que faz com que nossos corpos envelheçam? Meus amigos, uma pergunta simples. Quem vai responder? O hormônio do crescimento. Qual é a principal função das hormonas do crescimento? Muitos médicos dirão agora, e isso é elementar, estimulação do crescimento, desenvolvimento e assim por diante. Bem,
Vamos apenas dizer que sim, eles estão certos, com base no entendimento moderno. Assim que as hormonas do crescimento deixam de ser produzidas, começamos a envelhecer. O que é envelhecer? Destruição de células. Certo, adaptação, gravitação. E assim passamos de jovem e bonito para velho, decadente e assim por diante. Não é, pessoal? Vamos abordar isso de um lado um pouco diferente e ver como realmente é. A principal função das hormonas do crescimento é como a de um antivírus num computador. A genética é realmente responsável pelo nosso crescimento. Sim, concordo. Mas, antes de mais nada, todo o programa está gravado no nosso DNA e RNA. DNA, sabe? É onde toda a informação é armazenada. Se essa informação não estivesse lá, nenhuma das hormonas faria nada, apenas nada. A principal função das hormonas do crescimento é exatamente garantir que os resíduos, digamos, falhas nos programas, aqueles arquivos fragmentados, os verdadeiros bugs, sejam reciclados e não permaneçam no corpo. Assim, o corpo chega a uma posição inicial para a reprodução e tudo mais. Assim que crescemos e já podemos ser responsáveis por nós mesmos, já devemos pensar por nós mesmos, o corpo deixa de produzir essas hormonas. Bem, continua a produzi-las, mas as quantidades diminuem acentuadamente. E o que começamos a fazer? Envelhecimento. O envelhecimento é um acúmulo de arquivos quebrados. Só para você entender, é um acúmulo de informações desnecessárias que nos atrapalham. E quanto mais se acumula, maiores se tornam os fracassos, e mais há doenças e tudo mais. É suficiente limpar o corpo e ele começa a florescer. Então, só para você entender, graças às novas tecnologias que podemos introduzir literalmente em 5 anos, começando hoje, digamos, isso não é mais ficção científica, já é uma realidade absoluta, amigos. Então, essas tecnologias podem tornar essa vovó e esse vovô não apenas jovens e bonitos, mas mantê-los assim por até 1500 anos. Por mais tempo, eles não podem. A partir de hoje ou, digamos, para o próximo, para o futuro próximo, vou colocar com cuidado. É um pouco difícil prolongá-lo ainda mais porque uma desintegração um pouco diferente ocorre lá. Mas o corpo humano foi projetado para existir por 1500 anos. Só para você entender. Algumas pessoas dirão, é novamente ficção científica. Ok, deixe-me fazer uma pergunta ainda mais fantástica. E vocês, amigos, vão descobrir, olhar e estudar. Se você quiser, você encontrará e confirmará as minhas palavras. Só para você saber, o corpo humano é projetado de tal forma que em algum momento da adolescência, da infância à adolescência, todos os nossos dentes mudam completamente, certo? Os dentes de leite caem e os molares aparecem, como se costuma dizer, por toda a vida, certo? Por toda a vida, pelos primeiros 100 anos. Após 100 anos, nossos dentes devem mudar novamente, e assim deve ser a cada 100 anos. Este fenômeno é observado na natureza. Não é verdade? Sim, de facto, isso é observado entre os muito idosos. Entre os idosos, como entendemos agora, notou-se que isso acontece depois dos 90 anos. Exatamente. Certo. Na verdade, é projetado para 100 anos. Para algumas pessoas acontece um pouco mais cedo, para outras um pouco mais tarde. Os processos de crescimento são diferentes, digamos. Portanto, nossa vovó junto com nosso vovô podem existir como pessoas jovens, bonitas e absolutamente saudáveis por 1500 anos sem nenhuma doença e sem doença de Alzheimer. Sem obesidade, nada. Todos os dias o vovô, sem ir a um ginásio, sem fazer nada, vai acordar como um atleta em plena forma. Mas, novamente, isso não significa que esse atleta poderá repetir a mesma coisa que aquele de quem a cópia da informação foi tirada. Por exemplo, por quê? Porque um verdadeiro atleta também possui uma habilidade. Veja, ele prepara o seu corpo não só fisicamente, mas desenvolve certas habilidades. Enquanto neste caso, uma pessoa só pode obter um corpo, será bonito e em forma, mas sem uma certa habilidade, uma pessoa não será capaz de levantar essa barra corretamente.
Fisicamente, ele poderá fazer isso, mas não poderá fazer isso tecnicamente. Quanto à habilidade, já nos deparamos com Consciência adicional. consciência adicional, certo. Mas a consciência adicional pode ser implementada em grande escala apenas na sociedade ideal, porque a humanidade deve primeiro lidar com a sua própria consciência, aprender a controlá-la e só então assumir uma consciência adicional. Caso contrário, imagine, bem, eu vou colocar assim, quem sabe, como as pessoas dizem, uma sogra não é suficiente. Então você pega outra. Algo parecido. Um problema não é suficiente. Haverá um adicional. Haverá muito menos benefícios, mas muito mais danos. Não Certo? haverá mais espaço para a sociedade criativa. Não haverá mais espaço para a sociedade criativa. Portanto, amigos, estes não são contos de fadas, mas uma realidade última. É por isso que eu não entendo as pessoas que duvidam se precisamos da sociedade criativa, que dizem e quanto, e começam a discutir. Você sabe como você vai em relação a esse mesmo dinheiro. De novo, esse mesmo tópico de medicina. Você começa a conversar com algumas pessoas. Elas parecem ser pessoas inteligentes, parecem ser professores e parecem ter estudado física, mas na verdade não entendem as coisas elementares. Por quê? Porque eles estiveram na ciência a vida toda, mas são teóricos que acreditam apenas no que leem. Eles não entendem nada além disso. Eles não são hábeis em expandir a sua consciência, em perceber a informação que de fato já existe, se não se encaixa na teoria de Einstein. Por exemplo, por quê? Porque, diz uma pessoa, está escrito que é impossível. A velocidade da E a luz tem consciência certas imediatamente limitações, rejeita isso, certo? certo. E é isso. Isso é impossível. Sim. Novamente, em relação ao facto de que o corpo humano não é capaz de regenerar um membro perdido. Por exemplo, no entanto, quem diz que o corpo humano é incapaz de regeneração? Se isso já está sendo feito hoje, não vamos entrar em detalhes, mas de fato, os tecidos que foram perdidos são capazes de se autorregenerar. O principal, deixe-me colocar com precisão, é criar corretamente certas condições na superfície da ferida para que as células não se auto-organizem. E a desorganização das células na superfície da ferida contribui para que as células-tronco que são puxadas para cima, as células jovens, comecem, digamos, a assumir a forma do tecido que temos no nosso molde. Vamos chamá-lo assim. Em outras palavras, na estrutura de energia, ou, simplesmente, no DNA. Mas, novamente, nesse mesmo DNA, estamos escritos como em um holograma. É assim, amigos. Existe uma enorme quantidade de informação em pequenas estruturas, onde tudo está no seu devido lugar. Basta mudá-lo e todos os parâmetros mudam. A partir de hoje, isso já é um fato conhecido também. Atualmente, não sabemos como transferir informações de um corpo saudável para um doente. Não foram tais experiências realizadas. Elas foram, e com bastante sucesso. Isso é realmente assim. No entanto, é impossível no formato consumista. Quer dizer, todos nós sofremos e não obtemos um grande número de benefícios que poderíamos obter já hoje só porque todos nós, amigos, somos criaturas muito estúpidas. Talvez seja a hora de se tornar mais inteligente. Afinal, isso é realmente assim. Em outras palavras, nós existimos no formato consumista como macacos. Veja você. É como a experiência macacos com bananas. Sabe? Quando macacos eram colocados numa sala, bananas eram colocadas lá. E quando um macaco tentava pegar aquelas bananas, as pessoas jogavam água fria nele. E esse reflexo era estabelecido. É uma experiência bem conhecida. Se alguém estiver interessado, você pode encontrá-la na internet e procurar. Amigos, não vamos repeti-la. Mas somos, de fato, como aqueles macacos. Uma vez nos disseram que um escravo é um escravo, e ele não pode mudar nada. Então, até hoje continuamos existindo na nossa posição de escravo e não mudamos nada enquanto podemos realmente ser felizes, realmente livres e saudáveis, e ter a aparência que queremos. De que mais nós precisamos? Sim, de facto, há um entendimento de que, como você disse uma vez, nós, pessoas, como se usássemos este laptop ou tablet como suporte para aquela mesma frigideira. E embora na realidade existam tantas oportunidades,
Esse mesmo óleo não é apenas para queimar, e nosso próprio corpo tem muitas capacidades. Você sabe qual é a coisa mais frustrante? Que por causa dessas pessoas tacanhas, que também fazem parte do eleitorado, somos obrigados a existir nas condições em que existimos. Entende? Além disso, o mundo como que enlouqueceu, como de propósito. Você sabe, no limiar do apocalipse eles estão simplesmente perdendo o controle porque se você olhar para a geopolítica, a economia e tudo ao redor, o inferno sabe o que está acontecendo. Então, por que precisamos de tanto horror, amigos? Por que é que recebemos tal presente? Porque somos a última geração. No entanto, junto com você, podemos realmente mudar tudo. Mas temos apenas pessoas desinformadas no nosso caminho e um par de idiotas. Alguns idiotas não contam. Por quê? C90. E eu gostaria de dizer sobre a sociedade criativa de facto. Se as pessoas estiverem devidamente informadas e entenderem o que vão conseguir, pelo menos 99,9% apoiam. E então o projeto avançará mais rápido. Digamos que haja uma ovelha negra em cada rebanho. Isso é normal. Alguém em algum lugar pode não querer a sociedade criativa. Por quê? Porque ele queria se tornar um rei do mundo inteiro. Por que é que ele precisaria da nossa sociedade criativa quando queria governar a todos nós? Certo? Na verdade, existem muitos loucos. Em geral, se os compararmos com o número total de pessoas, são muito poucos. Mas se todos nós queremos, como pode isso não acontecer? Há um profundo entendimento de que, de facto, todos esses cenários funcionam de acordo com o plano dos diretores, marionetistas, enquanto estivermos realmente desinformados. E é muito importante que todos agora compartilhem esse bom senso uns com os outros. Sabe, Tatiana, que tipo de marionetistas podem existir? Todo mundo já está confuso. No mundo moderno, acreditem, amigos, todos aqueles que marionetistas estão todos confusos também. Neste momento, é uma luta pela sobrevivência. Basta olhar para o que aconteceu só este ano. Apenas este ano, afinal, eles já pararam de dizer que o clima não está mudando, não é? Todos ficaram quietos e se sentaram. Eles estão sentados, respirando e pensando em como sobreviver agora. Afinal, isso é realmente um desastre. E isso é apenas o começo. Ainda não é um desastre, mas há um problema. Você e eu trouxemos isso à tona no vídeo, que mesmo se chegarmos ao entendimento hoje de que podemos ativar um mecanismo de contra-ataque, que as pessoas realmente mudaram, que temos uma perspectiva de desenvolvimento, que acabamos com essa desumanidade e inércia. Muitas pessoas vão morrer de qualquer maneira porque alguém em algum lugar não sabe de alguma coisa, porque as pessoas não sabem que podemos viver melhor, que devemos viver melhor, que o mundo deveria ser para os humanos no sentido literal. Deus nos deu, mas não no entendimento que temos agora. E vemos, não sei, como inimigos um do outro, e sujeira constante, mal-entendidos constantes. Você sabe o que eu também gosto é que depois que você e eu conversamos sobre o edifício monumental onde devemos homenagear todos os anjos da paz, realmente os verdadeiros anjos da luz, cada um dos voluntários e todos que os ajudaram. Você sabe o que causou indignação? Porque os voluntários estão no fundo enquanto aqueles que os financiam, os filantropos, estão no topo. Porque é uma estrutura escalonada, semelhante a uma pirâmide. Porque é que os políticos estão no topo. Veja bem, enquanto tivermos muitos desses idiotas, tudo fica parado e não se move. Afinal, como pode uma pessoa ser assim, digamos? Míope. Por que dar epítetos para o que essas pessoas são, certo? Não importa o rótulo que coloquemos numa pessoa, ela não se tornará mais inteligente. Na verdade, existem muitas pessoas assim. Ele ou ela não gosta do facto de que a estrutura é assim. E porque os políticos estão no topo, que vivem de vez em quando, nós os exaltamos por séculos. Pessoal, deixe-me colocar desta forma. Perdoe-me, sem rodeios e abertamente. Imagine políticos no formato consumista, que começam a falar abertamente sobre a sociedade criativa. Isso não é heroísmo, na sua opinião? Você acha que eles não merecem estar no topo? Na minha opinião, eles merecem, porque vão contra e tudo, contra o próprio sistema. Você vê, contra todas as regras do jogo. Ao se tornarem políticos, eles não apenas, de certa forma, põem fim à sua carreira política no entendimento consumista moderno, mas também arriscam as suas vidas, na verdade, assim como muitas outras coisas.
Há mais problemas do que você pode imaginar. É extremamente difícil neste momento para um político começar a falar sobre a sociedade criativa de forma séria. Mas para facilitar para eles, nós, pessoas, devemos criar uma demanda eleitoral. Então as mãos de um político ficam desamarradas. E então tudo se torna fácil. Dizemos que votaremos apenas naqueles que apoiam a sociedade criativa. Imagine 60% dos eleitores ativos de um país declarando isso. E pronto, o problema está resolvido, certo? Isso é pedir muito? Mesmo que 51% dos eleitores de facto declarem isso, ou é isso, o país vai mudar. O mundo vai mudar. Se isso acontecer em todo o mundo, não é assim? Mas veja, por outro lado, a nossa consciência humana é, eu diria, mesquinha e voltada para a autodestruição. Afinal, é realista hoje. Bom, mencionamos apenas uma parte de coisas simples, elementares, Do que é possível. dessas oportunidades. Igor Mikhailovich, qual é o propósito de estender a vida além do limite das Agora espécies? Tatiana expande o assunto. Sim, qual é o ponto? É elementar, porque muitas pessoas são necessárias na sociedade criativa. Vou lhes dizer isso, amigos. Os 50 bilhões que mencionamos não são nada. Vamos fazer matemática elementar. Qual é a função básica de qualquer colônia? É continuar colonizando, ampliando seu território. Isso está geneticamente embutido em nós, em todos. Por quê? Somos parte deste mundo. É assim que os animais se comportam. É assim que os peixes, formigas, mosquitos e todos os insetos se comportam, digamos. Não é verdade? Sim, certo. Isso é, multiplicam-se, expandem-se e apoderam-se de outros territórios. É assim que devemos nos comportar. É assim que todas as civilizações se comportam. Civilizações normais. E nossa tarefa é, digamos, colonizar outros planetas. Apenas, desculpem-me, não enviar pessoas para Marte, mas sim para um planeta com condições a que nós, humanos, que nos originamos em tal planeta, estamos acostumados. Portanto, devemos entrar em condições semelhantes. Eles dizem, é difícil encontrar e assim por diante. Você sabe, é como, e se? Quantas pessoas são necessárias para colonizar um planeta? Como transportá-los para lá? Tudo é elementar. Tudo é realmente elementar. Isso não é mais ficção científica, mas já é uma realidade. Para colonizar um planeta, digamos, do nosso tamanho, enquanto um planeta, amigos, só para vocês entenderem, no qual a humanidade pode existir, com atmosfera, temperatura, água, um planeta como o nosso, onde o ser humano se sinta bem e possa existir sem danos. Enquanto isso, nosso planeta é um dos menores. Quase não há planetas menores. Existem os maiores, mas os menores são extremamente raros. Eles existem, mas são muito poucos. Já são poucos. Vou colocar assim, costumava haver mais deles, mas eles já são poucos. No entanto, planetas semelhantes à Terra são numerosos. Então, para colonizar um planeta igual ao nosso, são necessários pelo menos 10 milhões de pessoas. É o mínimo. Em outras palavras, não somos suficientes. Mas 100 milhões é muito melhor. E que velocidade de exploração espacial teremos? Uma pergunta Muitas dúvidas simples. também surgem sobre como chegar lá tecnicamente. Como entregar pessoas nesses navios? Não há perguntas. Sim, a partir de hoje, com base na ciência oficial, temos muitas, digamos, oportunidades de chegar a Marte num futuro próximo, talvez até finalmente voar para a Lua e assim por diante. Mas se realmente olharmos, há tudo, oportunidades e tudo mais. Vamos supor, quantos navios são necessários para transportar 10 milhões de pessoas? Bem, vamos pegar um replicador de partículas comum. Afinal, uma nave inteira é criada instantaneamente, pois não há nada complicado neste processo. No entanto, há um ponto. Falamos sobre o forno de micro-ondas mágico, no qual você pode criar um sanduíche, uma camiseta, jeans e tudo mais. Durante os primeiros 10 anos de existência da sociedade criativa já, bem, 15 anos após a construção da sociedade criativa, levando em conta o período de transição, nossas oportunidades certamente serão limitadas, amigos, e não fugiremos disso. Novamente, isso se deve à capacidade de manipular ou extrair essa energia na quantidade necessária, que é a energia principal, por assim dizer. Bem, que seja vril, esse mesmo vril, para deixar claro, ou seja, estaremos limitados ao tamanho máximo de um contentor marítimo. Não conseguiremos mais do que isso durante 10, eu acho, ou 15 anos, enquanto depois, sim,
Poderia ser aumentado significativamente para o tamanho de, eu diria, um bom hangar, em 10 a 15 anos. Por quê? Porque muito tem que ser criado aqui, neste planeta, e muito do que foi destruído tem que ser restaurado, para que funcione como deveria, para que possamos operar livremente essa energia. E, por exemplo, já no hangar para imprimir aquelas naves muito voadoras, que podem levar a bordo 1000 pessoas ou até mais, e transportá-las instantaneamente de um planeta para outro. Mas há outro ponto aqui. Com base na física de Einstein e outros exaus, nos deparamos com o problema de que a velocidade da luz é um valor limitado, certo? Que não há nada mais rápido que a velocidade da luz. Certo. Mas já falamos com vocês hoje que as partículas se conectam instantaneamente, que a partir de hoje o teletransporte de partículas já é notícia de ontem. Já estamos dominando isso na física oficial, amigos. É um grande avanço para a ciência moderna, enquanto, de facto, se olharmos, a realocação dessa mesma nave, por exemplo, da Terra não funcionará. Para mudar do ponto A para o ponto B, os pontos A e B devem estar fora da atmosfera. Então não há problemas para os organismos vivos, ou seja, podemos viajar qualquer distância sem prejudicar nossos organismos. Considerando que entrar e sair da atmosfera ainda levará um pouco de tempo. E quanto tempo demora uma viagem dessas? Aqui novamente, Tatiana. Depende de como abordamos esse processo. Digamos que para sair da nossa atmosfera e depois entrar na atmosfera de outro planeta. Bem, isso levará, vamos supor, algumas horas para preparação, para tudo e qualquer coisa. Por quê? Porque precisamente a saída da atmosfera não deve ser tão abrupta e em motores diferentes, de forma a preservar a nossa natureza, para que o processo seja amigo do ambiente. Certo? Bem, mesmo que leve algumas horas de um planeta para outro, não é muito. Quanto à viagem em si, digamos, do nosso planeta para outro, não leva tempo nenhum, simplesmente não leva tempo, amigos. Mais tempo é gasto nessa fase preparatória. Sim, a fase preparatória. Você sabe, Igor Mikhailovich, as pessoas realmente têm um grande desejo de explorar o espaço desde o início da era espacial. E, de facto, esse desejo de expandir Claro, territórios é inerente à nossa natureza. Sim, é inerente à nossa natureza expandir e assim por diante. No entanto, na nossa sociedade, naquela época, quando as memórias das pessoas eram preservadas, Deus sabe quando, havia apenas os primeiros registros, as pessoas ainda não sabiam escrever, elas desenhavam. O que as pessoas desenhavam e o que elas tentavam contar a seus descendentes sobre viagens Sim, espaciais. exatamente. Não apenas sobre o céu estrelado, é claro. E mesmo agora aqueles que estiveram no espaço estão tão ansiosos para voltar lá. Eles dizem, faríamos qualquer coisa possível para voltar ao espaço novamente. Que até a mentalidade de alguma forma muda lá, eles se sentem holísticos. Sim, a percepção lá é diferente. Uma pessoa se percebe no espaço de uma maneira completamente diferente. E isto é normal. Por quê? E aqui não é um paradoxo, é a realidade. Aqui, graças ao nosso campo eletromagnético e ao aumento da força gravitacional, quando eles entram na órbita, há também um campo eletromagnético ali, mas é rarefeito e, novamente, a força da gravidade é menor. A consciência afeta menos. Por quê? Porque somos formados justamente nessa estrutura. E se mudarmos um pouco, mesmo que subam um pouco, se entrarem na órbita, a pessoa já se sente mais livre como personalidade. Ele não entende, ele não sabe como descrevê-lo, ele não sabe como usá-lo, mas ele vive. Quando uma pessoa volta para a Terra, ela entende que é como, você sabe, visitando a sua sogra, Sim, que ele não é exatamente. ninguém. Você vê. É por isso que eles anseiam por liberdade. Enormes oportunidades se expandem diante de um Elas se humano quando expandem. construímos a humanidade tem sociedade enormes criativa. oportunidades. Todo ser humano tem oportunidades Tanto tempo é tremendas. libertado para direcionar a vida para o seu verdadeiro E como é sentido. bom para o meio ambiente. Afinal, devemos viver em simbiose. Não podemos existir dessa forma no formato consumista. Isso só é possível na sociedade criativa, quando, novamente, manipulamos o que agora é lixo para nós, certo? Bem, sabe,
Para ser sincero, entendendo e sabendo disso, quando eu abasteço meu carro, eu só olho para ele, sabe? É como alimentar um elefante com diamantes, para falar Só francamente. queimando. Imagine que temos um elefante maluco que come apenas diamantes. Mas graças a ele podemos nos movimentar. Bem, é a mesma coisa, amigos. Faz meu coração sangrar ao ver que oportunidades estamos perdendo e o que estamos fazendo com o petróleo. Não o estamos usando para o propósito pretendido. Sim, precisamos aquecer, construir, produzir a gente. Existe FFG para isso ou uma coisa elementar. Lembre-se da física. Ok. Quando tínhamos máquinas de influência, se alguém encontrasse uma, nós agiríamos. Desculpem-me. Obteríamos dezenas de milhares de volts convertendo essa energia. Bem, elas existem. Existem tais FFGS. Elas funcionam. Afinal, nós falamos sobre eles. Não apenas nós. Existem muitos deles na internet. Está tudo disponível. Tudo neste mundo está disponível. Só que não temos permissão para usá-lo. Mas na sociedade criativa, podemos e devemos usá-lo. Basta ver a diferença. Voltamos a falar de ecologia. Vamos falar um pouco sobre ecologia. É assim que somos idiotas. Amigos, sinto muito, mas somos idiotas. Na verdade, somos idiotas genuínos. Especialmente aqueles que não querem, digamos, viver na sociedade criativa. Deixe-me esclarecer. Aqui está um cenário simples. Tatiana, imagine, você levanta de manhã, precisa ir a algum lugar. Você coloca uma camiseta, calça jeans, sai, pega uma xícara de café e um sanduíche, um pãozinho. O que mais? Queijo? Manteiga e queijo. Sim. Um conjunto tão padrão. Vamos fazer passar isso. por cima disso. Vamos começar com um pão pequeno. Um pão pequeno. Em tudo é tão simples, não é? Agora, amigos, vamos começar com isto para arar o campo. Precisamos de tratores. Isso é antes de ararmos, antes de semearmos. O que são tratores? Tratores significam que precisamos obter minério ou sucata, derretê-lo nas fundições da fábrica. Então temos que produzir metal a partir dele. Com esse metal, precisamos moer ou produzir peças para este trator em outras fábricas. Precisamos de plantas que produzam borracha. Precisamos de fábricas que produzam vidro e assim por diante. São muitas fábricas para produzir um Sim, trator. exatamente. Aí esse trator planta trigo. Aí outro trator feito em outras fábricas. Repito, em outras fábricas. Via de regra, colhe esse trigo. E o que acontece a seguir? Precisamos guardar Temos que casas guardar de em algum armazenamento. lugar. Isso significa elevadores e tudo mais. Depois Sim. tem que ser moído em farinha. Certo? Enquanto isso é E este é outro. apenas o ingrediente. Isso é apenas farinha. Então, enquanto é transportado, e é tudo carros, é tudo logística, é transportado de um lugar para outro, antes de ser entregue a uma padaria, certo? Mas o que mais é preciso para fazer um pão pequeno? Deve haver bicarbonato de sódio, leite, outra coisa, para que o pão fique gostoso, e açúcar para que fique doce. E isso são tratores adicionais, fábricas, processamento e tudo mais. Olha que corrente está surgindo, amigos, para nossa Tatiana Tantas comer um pessoas pãozinho. investiram a sua atenção Quantas para... fábricas construímos? Quais territórios e áreas ocupamos? Quantos danos causamos ao meio ambiente do nosso planeta? Sim, exatamente. Pense sobre isso. E nós ainda não mencionamos a manteiga e o queijo, porque eles também são feitos em outras fábricas. Claramente, as vacas são criadas e tudo mais, certo? Olha quanto. E isso é apenas um pãozinho. Vamos continuar. Jeans. O que dissemos? Uma camiseta, jeans e uma xícara de café. Não vamos passar por cima de fábricas e barcos a vapor. Vamos começar com uma coisa simples. Para produzir uma camiseta e uma calça jeans para você vestir, são necessárias cerca de 10 toneladas de água. Para uma camiseta e um par de jeans. Isso inclui o cultivo de algodão. É o que todo o processo exige. Você pode imaginar o quanto isso é? 10 toneladas de água. E então falamos sobre escassez, certo? E quanta sujeira, quanta, desculpe, o lixo acaba nos nossos rios, no nosso solo.
Afinal, a quantidade de poluição é enorme. E uma xícara de café, e são aproximadamente 140 litros de água se De água considerarmos todo o virtual, processo. sim. Sim, para Tatiana beber uma pequena xícara de café pela manhã, são necessários cerca de 140 litros de água. Que café da manhã levou plantas, barcos a vapor e tudo mais. Muitas pessoas dirão, sim, mas é um investimento único. É um investimento único. Mas toda vez que usamos isso, destruímos nossa terra, danificamos nosso meio ambiente e prejudicamos a nós mesmos. Essa é a lógica e o significado de nossa existência como humanidade. É destruir a nossa própria casa, encurtar nossas próprias vidas. E então dizemos, o que há de errado com a nossa saúde? Bem, isso é precisamente o que está errado, meus amigos, na natureza. Tudo está interligado, mas podemos restaurar tudo? Realmente Sim, podemos. a verdadeira agenda verde só é possível no formato criativo da sociedade. Agora se Claro, entende com isso. certeza. E eu colocaria desta forma: os verdadeiros ambientalistas deveriam estar na vanguarda da sociedade criativa. Mas, desculpe-me, eles têm outras metas e objetivos. Eles estão lutando contra os produtores pelo meio ambiente para tributá-los o máximo possível. Não é assim? Então é aí que todo o voluntariado termina. Quando eles param de ser pagos. Não é verdade? Enquanto, na verdade, amigos, tudo é simples. Então, vou voltar para o sanduíche café da Tatiana. Uma camiseta e jeans, por assim dizer. Afinal, é totalmente ecologicamente correto. Você pode ter tudo com o apertar de um botão. E a camiseta vai ser passada a ferro, não precisa passar, e é nova. É feita na hora. E a sua qualidade é como se fosse feita do melhor algodão, quando na verdade é feita de lixo de ontem. Por isso eu digo que a coisa mais valiosa serão as lixeiras. Vamos até brigar por elas. Além disso, vamos competir para saber de quem é o plástico, de quem é o lixo e tudo mais. Para produzir esses mesmos sanduíches com café e tudo o que queremos e desejamos com o apertar de um botão, gastando, talvez, uma parte de um volt ou um volt e meio, no equivalente à eletricidade. Na verdade, essa energia é muito valiosa. Sabe o que é mais interessante? O mais interessante é que seja um sanduíche ou não importa o que levemos, até mesmo uma espaçonave, ela é formada quase instantaneamente de dentro para fora. Todo o processo leva milissegundos, ou seja, é como uma manifestação de um holograma, só que neste caso leva um instante para aparecer em seu lugar, e pode ser quente. Pode ser frio, pode ser parcialmente quente ou parcialmente frio, ou o que você quiser. Pode ser um sanduíche, digamos. Vamos pegar um hambúrguer, que está absolutamente quente, mas terá picles frios, se você preferir assim. É tudo elementar. Podemos fazer tudo, amigos. Essa ficção científica pode se tornar nossa realidade. Não é mais ficção científica. Você vê, era ficção científica não muito tempo atrás, mas hoje é uma realidade absoluta. Direi mais uma vez aos incrédulos, já sabemos como as partículas funcionam e como estão interligadas. Nós, humanidade, já teletransportamos partículas e sabemos e podemos fazer muitas outras coisas. Portanto, está longe de ser ficção científica. Só porque alguém não sabe algo não significa que os outros não sabem. Você vê. Bem, tudo é possível, amigos. A verdade é possível. A única coisa que falta no momento é a sociedade criativa. Isso é o que nos falta. Como você disse, entre mim e este sonho existe um amigo e vizinho desinformado. Um vizinho. Muito certo. Certo. Então temos que preencher essa lacuna. E teremos tudo. Certo? Ok, amigos. Quero muito. Quero pelo menos olhar para este mundo. Enquanto viver nele seria ainda melhor. E meu desejo é que todos nós vivamos num mundo assim. Você sabe, é ruim que as pessoas não entendam que isso é realista e é possível. Mas devemos agir. Certo? Compartilhem o bom senso uns com os outros. Absolutamente certo. Então, amigos, vamos começar com uma coisa simples. Vamos nos amar. Obrigado. Muito obrigada, Igor Mikhailovich. Muito obrigada por tudo. Obrigado. E obrigado, amigos. Obrigado por estar aqui. E obrigado pela compreensão pessoal. E eu quero muito viver na sociedade criativa.
Obrigada, Igor Mikhailovich. Nós realmente apreciamos esse grande apoio e inspiração. Porque é verdade, você disse isso uma vez, não sei, você acredita tanto em nós, nas pessoas, e isso realmente nos inspira a agir. E, você sabe, a cada novo vídeo, sentimos cada vez mais esse poder do espírito para agir, e a cada vez mais confiança no nível de consciência também, de que tudo vai dar certo. Então, muito obrigada pelo seu apoio neste Por caminho. que me agradecer? São as pessoas que devem ser agradecidas. Afinal, são precisamente vocês, amigos, que estão fazendo isso. Mas se quisermos, tudo dará certo. Você sabe o que é o mais importante? É ter um objetivo. Sem um objetivo, não faremos nada. Mas se tivermos um objetivo, haverá tudo. Obrigado, amigos.